Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, por favor. Hoje separei uma palavra que tem a ver com uma especialidade de Deus, de fazer do pior o melhor. E o texto que eu separei, irmãos, é a cura desses 10 leprosos aqui. E como aconteceu? O versículo específico que eu coloquei aí no banner é o versículo de número 16, que a Bíblia diz assim: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. É muito interessante nós olharmos para a proposta da mensagem, né, de pior para melhor, e entender quem eram estas pessoas, quem eram os samaritanos. Mas agora vamos olhar para o texto todo, para a gente ver o que aconteceu aqui, por que esse homem se prostrou diante de Jesus. Versículo 11 a 19 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele lhe disse: vão mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano, texto que lemos, não é? Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhes disse: levanta-te, a sua fé o salvou. Amém, queridos? É interessante que nós olharmos para esse texto, aprendermos alguma coisa aqui sobre a cultura bíblica e os símbolos dessa cultura. Por exemplo, a questão da lepra, ou hanseníase, como agora é cientificamente conhecido por nós. A lepra, irmãos, era entendida como um indivíduo que com certeza havia pecado de maneira muito profunda contra Deus e foi acometido de uma maldição. E quando não era o indivíduo que fizera isso, havia uma ligação com certeza os seus antepassados. A lepra era uma espécie de uma maldição visível aos olhos. A outra maldição também era a esterilidade. Uma mulher estéril era compreendida também como uma mulher amaldiçoada, não é? Outras maldições que era entendido, a doença era ligada a uma maldição, ligado a um castigo de Deus. E a lepra era uma enfermidade que tinha esse símbolo, né, de uma coisa sem solução, não tinha jeito, não é? Tanto é que havia uma realidade social de que como aqueles que eram acometidos dessa doença viviam. Eles precisavam ser separados da comunidade. E era interessante que essa desgraça unia todos os leprosos. Entre os leprosos não havia distinção de raça. É por isso que eu quero dizer isso para vocês, de Jesus fazer do pior o melhor. A desgraça os uniam. Eles viviam fora da cidade, eram uma espécie de marginais e ficavam sempre à mercê dos cuidados ou então das pessoas lançarem os seus mantimentos à distância para que eles fossem alimentados ali. E por serem
a desgraça os uniam, não havia ali uma distinção que era muito clara fora dali. Como que o judeu se relacionava com aquele que vai ser apresentado para nós aqui como os samaritanos. Os samaritanos, todos os samaritanos, para os judeus, eram uma espécie de um leproso espiritual, porque eles haviam cometido um pecado em que faziam deles apenas combustível para o fogo do inferno. Samaritano não servia para outra coisa para um judeu, a não ser combustível para o fogo do inferno. O samaritano não tinha jeito, ele nunca poderia mudar a sua situação de samaritano. Por quê? A história dizia que eles eram judeus que se misturaram com as outras raças. Eles não eram judeus genuínos. Então, o judeu era muito preconceituoso com os samaritanos e com quem não era judeu. Ontem eu e o pastor Rockley, o Márcio e a Tainá tivemos uma experiência muito rica assim. Nós fomos conhecer uma tribo. Eu fui conhecer uma tribo, o Márcio e a Tainá já são íntimos lá da tribo, né? O pastor Rockley também. E nós estávamos conhecendo ali essa realidade, que para nós não é tão assim, mas essa realidade da raça, né? Essa realidade da tribo, essa realidade das pessoas serem unidas ali por um vínculo muito forte de parentesco, de raça. Eu quero, se em algum momento alguém da tribo assistir esse culto, eu quero mandar um abraço, uma gratidão aí para os irmãos. Passamos o dia inteiro lá, irmãos. Chegamos 7:30 da manhã, ficamos até a noite mesmo. Tomamos café, almoçamos, jantamos. Foi uma experiência muito, muito, muito rica aí com aqueles irmãos. E a gente vai ter mais experiências com eles por conta disso. Mas esta questão da raça me fez lembrar da experiência que tivemos ontem. Não é? O judeu, queridos, quando ele olhava para... E outra, o samaritano não tinha nenhuma virtude. Eles não faziam, na cabeça do judeu, eles não faziam nada que prestasse. A própria lei judaica marginalizava os leprosos, mas não para fazê-los marginais, mas para fazê-los também alvos da misericórdia e dos bons cuidados dos sãos. Mas infelizmente a religião ligou a lepra à maldição. Então eles eram marginalizados por conta disso. Como é que Jesus entra nessa história? O que Jesus faz? Olhe para o versículo 14 junto comigo, irmãos. Ao vê-los, vocês percebem que um pouco antes, eles mesmos fizeram essa abordagem para Jesus, mas de longe, porque eles mesmos eles eram marginalizados, e eles mesmos já se punham de longe eles chamaram a atenção de Jesus. A Bíblia vai dizer assim, que ao vê-los, versículo 14, Jesus não fez ali muita cerimônia não, deu uma ordem simples para eles, falou assim, olha, vai lá, porque havia todo um trabalho da possibilidade de se o indivíduo estava com lepra ou não. Se ele tivesse com lepra, na cabeça do judeu, aquilo jamais seria curado, mas havia uma possibilidade de não ser lepra. O indivíduo mesmo assim passava entre os leprosos até que a doença fosse diagnosticada. E só os sacerdotes, conforme a lei judaica, que davam o diagnóstico disso. Aí Jesus dá uma ordem religiosa para eles, né? Ao vê-los, Jesus disse, vá mostrar aos sacerdotes. Vai lá, vocês 10, mostra lá para o sacerdote essa lepra que vocês têm, vê o que ele vai dizer. E aí a Bíblia diz que enquanto eles iam, foram purificados, receberam a cura. Quero chamar a atenção dos irmãos aqui, dessa ação de Jesus. A primeira coisa que eu quero que você saiba sobre Cristo, ele alcança o indivíduo aonde o indivíduo está. Cristo é aquele que faz parte de Deus isso. Deus sempre vindo em direção do ser humano. Ele alcançou aqueles indivíduos aonde eles estavam. Jesus os viu. Ele te vê, Ele nos enxerga, Ele sabe aonde estamos, Ele sabe como estamos, Ele sabe o que está acontecendo conosco. E nós nos sentimos percebidos por Deus, quando alguma coisa dentro de nós
eu começo a ter algum tipo de interesse. É impressionante, gente. Eu tenho certeza que todas as vezes que você chama a atenção de Deus de alguma forma, que Jesus olha para você, que Jesus chama também a sua atenção, ele se faz percebido. Jesus, ao vê-lo, disse isso. Jesus viu aqueles homens aonde ele estava. E aí Jesus faz um teste com todos ali. Eu acho que é um negócio que Deus sempre está fazendo conosco. Se precisar, Jesus chega perto, toca, como ele fez com muitos outros. Mas por ser Cristo, ele sem cerimônia nenhuma, de longe mesmo, ele dá uma ordem. Os indivíduos fizeram isso. Jesus dá uma ordem religiosa para aqueles indivíduos, e eles, aparentemente, olha que coisa interessante, né? Eles cumprem aquela ordem. Os que conseguem, cumprem. Qual que é o desenrolar da história, irmãos? Os indivíduos, quando estavam indo em direção aos sacerdotes, aqueles que haveriam de dar o laudo sobre a situação deles, eles se perceberam que algo tinha acontecido. Eles viram que algo tinha acontecido. É interessante que Jesus é especialista nisso, porque ele atende as pessoas, os que estão próximos, os que estão distantes. Vamos olhar assim, olha, vai lá na igreja que Jesus vai lá no culto que Jesus vai te abençoar lá. E a gente parece que vem um Deus que só abençoa aqui, e a gente quer trazer, nós mesmos não nos fazemos de Cristo para as pessoas, e fala, olha, Cristo pode entrar na sua casa, Cristo pode te atender no seu serviço, no seu trabalho. Não é aquele Cristo da cerimônia religiosa, mas mesmo assim, Jesus faz com que esses homens cumpram um compromisso religioso. Mas para mim, irmãos, quando eu olho para esta passagem, eu vejo Jesus na expectativa do que aconteceu com apenas um deles. O que foi que aconteceu? Olhe comigo, por favor, irmãos, os versículos 15 e 16. Versículo 16 é o nosso versículo conhecido. Agora olha o 15. Um deles. Eu quero chamar a tua atenção para isso que aconteceu. 10 leprosos haviam sido alcançados pela graça de Deus naquele dia. A Bíblia vai deixar bem claro que um deles, quando se percebeu que estava curado, ele meio que, aparentemente, olha só como é que é, ele parece que está desobedecendo. O que Jesus mandou? Vai lá. Quando ele viu que ele estava curado, ele falou assim, eu não vou para aquele sacerdote lá não, eu vou para quem me curou. Ele não sabia que ele estava indo ao sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Qual que era a expectativa, queridos? A expectativa é que esta fosse a motivação de todos, mas infelizmente não é. Mas antes de chegar nessa questão de infelizmente não é, eu quero então destacar esta expressão do Evangelho. Ele se prostra diante de Jesus, e Lucas cuida-nos de dizer, este era samaritano. Sabe o que é isso, irmãos? O Evangelho dando um tapa na cara dos religiosos, o improvável, o pior entre deles, aquele que jamais seria alcançado pela graça de Deus, aquele que não receberia perdão, aquele que jamais seria curado por Deus, alcançado, tocado e daquela enfermidade ainda, porque ele era leproso 2 vezes, ele era leproso fisicamente para o judeu e ele era um leproso espiritual, como todos os leprosos eram também. Mas parece assim, até uma zoação, sabe? Jesus pegar o pior dos exemplos, Jesus pegar aquele que jamais faria aquilo, especialidade de Deus. Eu acho isso tão interessante, sabe por quê?
nós temos os nossos samaritanos. Tem pessoas que fazem parte do seu convívio, que você já decretou que ele não tem jeito. Ele não tem jeito. Para você, aquele ditado que nós já até pregamos aqui, vale: pau que nasce torto, morre torto. Já até pregamos sobre esse ditado e derrubamos esse ditado aqui. Mas sabe o que eu quero chamar a atenção, irmãos? Porque para o judeu, o samaritano não servia para outra coisa. E nós temos os nossos. Nós temos situações em nossas vidas que nós arrotulamos como uma situação de samaritano, que não há mudança. Você desistiu, você já decretou, você já rotulou, que não tem mais jeito, porque para o judeu não tinha mais jeito. E Jesus, de propósito, faz aquela coisa assim de lançar ao rosto daqueles religiosos, lançar ao rosto daqueles judeus, que o único que voltou, o único que foi honrado, o único que foi registrado no Evangelho como uma atitude nobre, como um princípio bíblico, foi aquele que alguém jamais esperaria alguma coisa dele. Eu quero desafiar você a deixar o Espírito Santo tocar em você e falar assim: quem será que são os samaritanos na minha vida? Quem será? Pessoas que para você, já era. Isso aqui não tem jeito não. E se o Espírito Santo mostrar, passe para o lado de Jesus, porque de repente é exatamente isso que Deus está esperando para mudar a vida desse seu samaritano, amém? Já pensou? Você fala assim: não. Irmãos, e nós temos, tá? Nós temos essa percepção quando somos aguçados pelo Espírito Santo, quando nós somos incomodados pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que na cabeça de muitos aqui apareceu um samaritano. Quando a Bíblia diz que este homem era samaritano, irmãos, era uma ofensa para os judeus. E Jesus faz isso mais de uma vez, né? Vocês lembram na parábola do bom samaritano? Qual foi o único que cuidou do ferido? Um samaritano. Ali os judeus ficaram querendo matar Jesus mesmo, porque Jesus fazia isso. Jesus os afrontava de maneira, com a possibilidade deles crescerem, deles derrubarem aquelas barreiras. Quem é o seu samaritano, meu irmão, minha irmã? Quem são as pessoas que para você não tem jeito? Ou que situação da sua vida você fala: sem chance. Você está diante de Jesus, aquele que é especialista em fazer das piores situações ou das piores pessoas o melhor. Aquele homem, quando se viu curado, ele viu alguma coisa mudou, ou tudo mudou. Mas uma coisa eu digo para vocês: ninguém, ao ter uma experiência com Cristo, é a mesma pessoa. Até aqueles que não mudam de vida. Porque o que aconteceu com aqueles outros 9? Que foi percebidos por Jesus. Olhe para o texto, por favor. 17. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse entre aqueles 9 e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Olha aqui para mim. Eu quero que você seja tocado pela palavra de Deus sobre essa questão de como existe um número ínfimo, muito pouco, de pessoas que estão dispostas a se posicionar diante de Deus, diante de Cristo, como aquele samaritano, prostrar-se diante de Deus, grato por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus vai fazer. Irmãos, infelizmente, todos estavam, olha aqui para mim, porque isso aqui é para você, todos estavam cumprindo a ordem religiosa de Jesus, mas havia um princípio que precisaria ser cumprido ali, que era o princípio da gratidão, que é o princípio de olhar para si e perceber que Deus está agindo,
que Deus agiu, e diante de um Deus que está agindo em mim, eu preciso me prostrar diante dele, eu preciso agradecer a ele. E sabe o que está acontecendo aqui, que esse texto está nos revelando? Apenas um. Que realidade difícil é essa, irmãos? Estamos sempre, ainda bem que Jesus nunca precisou da maioria para fazer a sua obra. Mas nós poderíamos ser apenas uma igreja em que todos estão engajados. Nós poderíamos ser apenas uma comunidade, das comunidades que existem sobre a face da terra, em que todos estão agradecidos, todos estão querendo louvar a Deus, todos estão se percebendo e que Deus está agindo. Eu acho muito interessante como esse texto me chamou a atenção. Jesus falou assim: cadê os outros 9? Cadê a maioria? Eu quero que o Espírito Santo te incomode, que você não faça parte dos 9, que você seja uma pessoa que está constantemente tendo a consciência, sabendo que Deus está agindo na sua vida. Eu sei que Deus está agindo na sua vida por 2 motivos: por você estar aqui hoje, e por essa palavra, está sendo dita para você. Deus está agindo na sua vida. Você que está em casa também. Jesus pergunta: então cadê os outros? Sabe, o meu pedido, irmãos, é que Jesus não sinta a sua falta. Foram 10 purificados, mas apenas um voltou, no afã de cumprir um compromisso religioso. Eles abriram mão do maior dos compromissos, da gratidão. Eles poderiam ter feito isso, eles poderiam ter ido lá, recebido o diagnóstico, a comprovação de que eles não eram mais leprosos, mas não antes de reverenciar, de adorar, de se prostrar. Vocês percebem que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos valores religiosos? Muitas vezes Ele não nos coloca diante de Cristo, nos coloca diante das ordens humanas, das expectativas humanas. Por isso é que eu não quero que a sua vida seja limitada só aqui, quando estamos todos reunidos. Como é gostoso, aqui somos estimulados pela música, pela palavra, pelo ambiente, pelos irmãos, mas em nome de Jesus, seja esse que em qualquer lugar que você estiver, você esteja sempre com a percepção de que você precisa se prostrar diante do Senhor. Eu quero concluir, irmãos. Aquele samaritano recebeu a cura de Deus, aquela cura de uma maneira muito integral, do seu corpo e da sua alma, uma cura material, uma cura biológica e uma cura espiritual, porque a expressão que Jesus usa para nos deixar bem claro o que havia acontecido ali, está bem explícita aqui, ó. Olhe comigo, por favor, para o versículo de número 19. Então ele lhe disse, e eu quero te chamar a atenção muito para isso: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente? Eu tenho uma compreensão de que esta fé para a salvação, esta fé para a superação das dificuldades da sua vida, que te faz alvo direto de uma ação sobrenatural de Deus, que é, primeiro, te livrar do inferno e te livrar dos infernos que se apresenta diariamente em nossas vidas. Todos têm, porque esta fé foi liberada para Deus, por Deus, para todos. É impressionante como Jesus então deixa bem claro que aquele homem não havia só recebido um toque no seu físico, no seu corpo,
mas também havia sido tocado em sua alma, porque Jesus diz: levanta, vai, a sua fé te salvou. Queria que você se levantasse agora também, todos. Eu quero te chamar a atenção para duas coisas para a gente orar. Quero orar por você. Se o Espírito Santo te incomodou nessa área de te mostrar algum samaritano na sua vida, ou muitos, vai orar por essa pessoa. Não desista dela. Não dê o diagnóstico de que ela não tem mais jeito. Outra coisa eu quero chamar a sua atenção. A fé que você precisa para vencer, primeiro, para se livrar do inferno, basta você se direcionar para Jesus Cristo e fazer uma declaração de que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, que você se arrepende do tempo que você viveu sem fazer essa profissão de fé, que você era uma pessoa que vivia sem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, não como um líder religioso, representante dos cristãos, não, o seu Senhor, o seu Salvador pessoal. Essa fé você tem aí, e a fé para você fazer o que é preciso, diante dos desafios da sua vida, todos os desafios, está difícil em alguma situação, saiba que essa fé você tem, porque aquele homem, ele teve fé para fazer o que era possível, e ele teve fé para receber o impossível. Eu quero que você saiba que é a especialidade de Deus pegar a pior situação da sua vida e fazer dessa situação uma situação em que você possa glorificá-lo, vibrar com o que Ele está fazendo consigo, porque Ele é especialista em fazer do pior o melhor. Não desista das pessoas e não desista de ser uma pessoa ousada, perseverante, confiante, que a fé que você precisa, Deus colocou aí dentro de você.